Quantas vezes você não comeu feijão e não sentiu depois um certo desconforto? O desconforto que eu falo é barriga inchada, gases em excesso, aquela sensação de estufamento. Quantas vezes você já comeu e não sentiu isso? O feijão, se você não usar a técnica certa para cozinhar ele pode sim te causar esses desconfortos, te deixar com aquela barriga inchada e pode atrapalhar o seu processo de redução de medidas, ok? Muitas vezes você tá lá, né, tá firme no processo, tá emagrecendo, tá perdendo medidas, mas em alguns momentos, quando você come esse alimento, né, quando você ingere o feijão ou alguma outra leguminosa, tá, que pode ser lentilha ou grão de bico, você sente que as suas circunferências aumentam, que as suas medidas aumentam e você fica com aquela famosa barriga inchada. Quantas vezes você não ouviu falar lá pela sua mãe, pela sua avó, pela sua tia, que antes de você cozinhar o feijão ou outra leguminosa, por exemplo, lentilha e grão de bico, elas deixavam de molho por um tempo? Era muito comum dos antigos, né? Mas a gente aprende isso e não sabe nem o porquê, né? Deixa de molho por quê? Porque deixa o feijão mais macio, porque deixa a leguminosa mais macia, mais fácil de cozinhar? Não, tá? Essa técnica de remolho, ela é muito importante para que essa sensação, né, esses gases em excesso e esse inchaço abdominal não aconteça. Os grãos de leguminosas, eles possuem na sua composição uma grande quantidade de componentes antinutrientes, como fitatos, oxalatos e taninos. O que esses antinutrientes eles fazem? Eles podem interferir na absorção de alguns nutrientes, podem causar gases e podem causar desconfortos intestinais. Existem algumas mulheres ainda que mesmo fazendo essa técnica do remolho, elas ainda sentem desconforto, né? Mesmo assim, elas ainda sentem barriga inchada, barriga estufada, excesso de gases, depois que consomem esse tipo de alimento. Daí você vai me perguntar, e aí, Carol, o que eu faço nesse momento? Bom, aí vai muito de você conhecer o seu corpo, né? E aprender aquilo que faz bem ou não para você, ok? As leguminosas são excelentes alimentos, principalmente para as mulheres, né, que tem um consumo baixo de carne, né, ou que querem fazer transição para o vegetarianismo, para o veganismo. O consumo de leguminosas é muito importante, né, porque elas têm uma quantidade legal de proteína, né, elas são leguminosas e são as famosas proteínas vegetais que a gente chama. Se mesmo assim não tiver resultado e você tiver desconforto, então é hora de você, né, conhecer os sinais do seu corpo e aí você vai identificar e vai falar, não, esse é um alimento que mesmo seguindo passo a passo, mesmo fazendo a técnica do remolho, ainda me causa desconforto. Muito pode estar associado à quantidade, né? Tem algumas pacientes, por exemplo, que se elas comerem uma quantidade pequena, isso não atrapalha elas, né? Isso, não, eu sinto, ou se eu comer na hora do almoço, não me causa desconforto, mas se eu comer no período da noite, comer e já for deitar, né, daí sim esse alimento me causa desconforto. Então é isso que eu quero que você perceba. Tem uma coisa que eu sempre falo para todas as mulheres que querem reduzir medidas, que querem perder peso, você precisa do quê? De organização. Ok? Aí você vai me perguntar, tá, Carol, mas como assim? O que tem a ver organização com essa técnica que você está explicando? Para você se programar pelo menos um dia antes. Ok? O ideal é que você sempre pegue lá o último dia da semana lá e você programar o seu cardápio da semana toda. Por quê? Porque daí você já vai saber lá, não, eu vou cozinhar feijão, porque feijão normalmente, né, feijão, lentilha e tudo mais, é um alimento que você não precisa cozinhar todo santo dia. Normalmente você cozinha e já deixa cozido para mais de um dia. E eu até indico que você faça isso. O ideal é que você tenha sempre preparações pré-prontas. Você pode fazer lá o seu feijãozinho, você pode deixar ele até congelado sem problema nenhum, e aí você deixa para temperar só na hora que você descongelar, você faz o tempero. Fica muito mais prático e também ajuda a otimizar o tempo. Antes de você cozinhar esse feijão, você já faz essa técnica do remolho. Pode ser de 8 a 24 horas, mas
Quanto mais tempo você deixar, se você conseguir chegar até um dia antes, melhor. Você não vai precisar gastar mais por causa disso, não precisa ser um feijão especial, não precisa ser uma lentilha especial, nada disso. É o feijãozinho normal, é lentilha normal, grão de bico normal. Se você não fizer essa técnica, suas medidas lá podem aumentar, você vai ficar com essa sensação de barriga inchada, cheia de gases, de estufamento e que não é legal. E principalmente, isso pode afetar a absorção dos seus nutrientes. Esses componentes antinutricionais que estão presentes aí nas leguminosas, né, sem que seja feito a técnica do remolho, pode estar atrapalhando a absorção dos nutrientes. Às vezes você tá com queda de cabelo, unha muito fraquinha, a pele não tá legal, justamente por causa disso. Então, não adianta ir lá tomar vitamina, comprar aqueles polivitamínicos, né, que a maioria das mulheres sempre querem comprar, se não tiver com uma absorção legal de nutrientes.